Meninada, tá me ouvindo bem aí? Dá um joinha para nós. Pessoal, ó, tem gente sem microfone ativado. Tem que ativar o microfone. Keila Tassiana, sem microfone. Pronto. Deixa eu ver se a Tassiana vai ligar aqui. Só um minutinho, pessoal, para a gente começar, tá? Tô só ajudando uma aluna aqui a ligar o microfone. Quer bem? Não sei. Obrigada. Não, bem, faz o... Agora tá me ouvindo? Ô, Tassiana, tá ouvindo aí, né? Falta só a Keila, gente. Ela não tá sabendo ligar o áudio. Aí, Keila, conseguiu! É, meninada. Isso, Tassiana. Deixa eu ver que livro que é esse aí. Saúde e seus cuidados? É esse livro aí que a gente vai estar vendo. Meninada, quando vocês entrar na aula, liga o microfone de vocês, senão vocês não vão me ouvir. Tá? Eu consigo ver aqui quem está com o microfone aberto ou não. Tá? Vocês têm que tocar lá na tela, aí vai aparecer um ícone de um fone de ouvido com uma setinha verde para cima. Você tem que tocar nesse ícone e vai aparecer uma mensagem branca. Dados móveis ou Wi-Fi. Vocês têm que tocar nessa mensagem. Não é só tocar no microfone, senão não vai ficar ativo. Toda aula tem que fazer isso, tá? Senão vocês não vão me ouvir. Agora está todo mundo aqui presente, tá? Muito bem, meninada. Sejam bem-vindos, bem-vindas, turma 21/CDD01. Professor Bruno Steffens aqui, né? Depois desse feriado da semana passada, 2 semanas aí sem aula, voltemos para nossa aula online, essa turminha maravilhosa que eu tenho aqui. Vocês estão vendo que eu estou de óculos, né? Eu sempre usei óculos, eu só não coloquei, por falta de vergonha na cara. Mas agora eu tô com um pouquinho de dor de cabeça, então eu tenho que usar. Tá bom? Ei, meninada, sentindo falta, né? Ó, talvez a gente volte semana que vem presencialmente,
tá? Porque agora o lockdown fecha hoje meia-noite, amanhã tá tudo aberto, o povo vai contaminar tudo, vai todo mundo para a praça, né? Então, assim, vai voltar tudo como era antes. Aí acho que semana que vem talvez a gente volte. Vamos esperar o CRA, né, mandar mensagem lá no grupo de vocês para vocês poderem voltar presencialmente. Vai ser aquele esqueminha, é rodízio. Uma turma vai, na outra semana vai a outra metade, daquele jeitinho. O importante é que vai ser presencial, se o prefeito autorizar. Tá legal? Então, muito bem, meninada, bem-vindos aí novamente. Lembrando, formulário, vocês têm formulário para responder, tá? A gente já começou o mês de junho, essa é a primeira aula de junho, então vocês precisam já começar com presença. Então, terminou a aula aqui, terminou a segunda parte da aula, eu vou mandar o link para vocês fazerem aí o formulário. Tá legal? Para vocês responderem e ficarem com presença. E dúvida que vocês tiverem, bate-papo. Toca aí na tela, bate-papo, balãozinho lá, manda para mim que eu ajudo vocês aqui. Tá beleza? Muito bem, meninada. Vamos lá, vamos começar a nossa aula da semana. Tava com saudade da aula para vocês, né? Olha só, a gente está no livro, tá? Para quem não participou da última aula, a gente começou o livro Saúde e seus Cuidados. Eu não estou com o livro aqui agora, tá bom? Mas vocês têm um livro aí dos 4 livros que vocês têm, chamado Saúde e seus Cuidados. Beleza? É um livro muito bacana que vocês vão entender várias doenças que vocês podem trabalhar um dia com um paciente com alguma doença ou algumas doenças dessa que eu vou explicar para vocês. Tá legal? O que eu vou fazer nesse conteúdo do livro? Eu não vou seguir, olha só, eu não vou seguir as aulas na ordem do livro. Então, por exemplo, capítulo 1 e 2 eu dei semana retrasada. Beleza. Aí, pode ser que eu dê o capítulo 3 agora, depois o capítulo 10. Aí, na semana que vem, eu vou lá no capítulo 5, depois do capítulo 12. Eu vou alternando, porque o livro está um pouco jogado. O que eu fiz? Eu peguei as doenças psicológicas e coloquei primeiro. Depois as doenças físicas em segundo. Então vai alternar um pouco. A gente vai ver todos os capítulos. Eu só vou alternar no livro. Beleza? Mas vocês vão ver, eu vou falar, pessoal, capítulo tal é agora, capítulo tal número é agora. A gente não vai deixar de ver nenhum. Tá? É só para ter uma lógica melhor para vocês entenderem. A gente vai começar com doenças psicológicas. Não todas, porque são milhares. Eu vou falar das principais que acometem aí os cuidados que vocês têm que ter como cuidadores e cuidadoras. Tá bom? Então, eu quero que vocês possam aprender muito aí, a partir de agora, nessas aulas de saúde e seus cuidados. Beleza? Bora lá, vou compartilhar uma tela com vocês aqui. Eu vou para o capítulo 3, e o capítulo 3 do livro vai falar de autismo. Ah, como eu gosto de falar dessa aula aqui. Tá? Eu tenho uma dica muito bacana dessa aula para vocês. Vamos estudar, nessa primeira parte da aula aqui, os 40 minutos primeiros aqui, o autismo. Não sei se vocês já conhecem alguém com autismo, alguma pessoa autista, já ouviram falar, já pesquisaram. O livro de vocês fala bastante coisa interessante. Eu estou trazendo aqui também bastante coisa legal, tá? Nessa aula de agora. Vocês podem trabalhar com uma pessoa autista. Quem for trabalhar em escola, em creche, cuidar às vezes de uma criança, né, de um jovem aí que pode ter autismo, vocês têm que entender, certo? O que é o autismo? Então eu vou explicar para vocês agora o significado dessa doencinha aqui, tá bom? Lembrando, tá com dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Bate papo, toca lá, manda uma mensagem que eu respondo aqui. Meninada, antes da gente começar a entender doenças, eu vou explicar uma coisa para vocês que vocês da área da saúde precisam saber. Tá? Se um dia vocês quiserem especializar em enfermagem, sei lá, técnicos de enfermagem ou enfermeiras, alguma coisa voltada aos cuidados, for trabalhar no hospital, isso que eu vou falar agora, vocês precisam saber. Todo profissional da saúde tem que saber. A gente está aí com a Organização Mundial da Saúde. Para quem não sabe, a gente vê direto na televisão, né? É uma organização, né, a sede é lá na Suíça, que comanda toda a parte de organização de saúde no mundo. Então, todas as diretrizes, todas, né, as reuniões, você vê eles que definem o que é pandemia, se acabou a pandemia, não sei o quê, tudo isso é a OMS que estipula. É o órgão máximo aí da saúde no mundo. Vários médicos, pesquisadores fazem parte, tá bom? A OMS, Organização Mundial da Saúde, ela estipula as doenças, e são milhares de doenças que existem, tanto doença física quanto psicológica, as doenças em si. A OMS classifica essas doenças no que a gente chama de CID. Não sei se vocês já ouviram falar. Quem já foi, por exemplo, em INPS, fazer perícia,
né, existe o CID. O que é o CID? O CID significa Classificação Internacional de Doenças. Isso não está no livro. Eu estou passando como conteúdo extra para vocês. Tá? Toda doença que existe no mundo, tá, ela é classificada no CID. É um livro, isso aqui é um livro. Se vocês forem numa livraria, eu quero o CID. É um livro grosso, grande pra caramba. Tá? Vocês podem até baixar na internet se quiser. Lá estão todas as doenças classificadas que existem. Beleza? Ah, uma gripe, um resfriado, está no CID. Ah, um tumor, um câncer, está no CID. Uma doença psicológica, está no CID. Tá bom? Todas as doenças novas, o CID é atualizado a cada 4 anos. Hoje, a gente tem o CID 10, que é a 10ª revisão. O ano que vem, 2022, a gente vai ter a CID 11, que é a 11ª revisão. Tá? Por exemplo, se vocês pegarem o livro agora da CID 10, não vai ter Covid, porque foi 3 anos atrás que colocaram a CID 10. Há 3 anos atrás não tinha Covid. Tá? Agora, a partir da CID 11, o Covid já vai estar classificado lá. Todas as doenças são classificadas com um código. Tá? Todas as doenças são classificadas com o código. O médico, quando ele vai fazer um atestado médico, quando ele vai fazer, por exemplo, ali, né, algum atestado em si, ele não vai colocar o nome da doença. Ah, o paciente está com febre maculosa. O paciente está com câncer, adenocarcinoma de intestino delgado. Ele vai colocar o código, o CID. É um código de número. Tá? Todas as doenças têm um código. Então, para vocês se atentarem. Claro que vocês não vão decorar todas, são milhares. Mas as principais eu vou falar aqui. Toda doença que eu for explicar, eu vou dar o CID dela para vocês. Tá? Então, é um registro estatístico que vai reunir ali diversas doenças, né, e sintomas conhecidos que vão ser agrupados por categoria. Então, por exemplo, doenças psicológicas, doenças do sistema nervoso, doenças do sistema respiratório, doenças da pele, tudo é classificado. Beleza? Então, para vocês entenderem o que é o CID para vocês aí. Tá bom? Vamos lá. O CID 10, ó, classificação. Tá vendo essa capa verde aí, ó? Essa daqui que é a capa do livro. Se um dia vocês forem numa livraria, vocês vão olhar isso aí, ó, CID 10, olha lá, Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde. 10ª revisão. Por isso que é CID 10, é a 10ª revisão. A partir do ano que vem vai ter a CID 11, tá bom? O código F84, tá? Olha só, F significa um código de doenças psicológicas, tá bom? 84 é o número da classificação. É essa doença aqui, ó, o autismo. O autismo é classificado no CID como F84. Se um dia o paciente for diagnosticado com autismo, o médico sempre vai colocar no relatório F84, CID F84. Tá? E aí os médicos vão saber que doença é essa. Eles não costumam escrever, eles põem o CID. Pega um atestado médico para vocês verem, tem lá um campo CID impresso, tá? E põe o nome da doença que você tem. Beleza? Para vocês entenderem que são da área da saúde aí. Certo? Autismo, F84. Professor, o que é o autismo, então? Explica para nós aí. Vamos lá. Autismo é um transtorno que vai afetar o desenvolvimento da pessoa. Olha só, o autismo é um transtorno que afeta o cérebro, beleza? Por isso que é uma doença psicológica, que vai acarretar num distúrbio de desenvolvimento. Desenvolvimento em quais áreas? Essas aqui, ó. Comunicação, socialização e comportamento. Beleza? Então é uma pessoa que tem um distúrbio psicológico em que vai acarretar problemas de comunicação, problemas de socialização, se socializar com as pessoas, e comportamento. Tá bom? Essas aqui são as 3 principais características. É um déficit, olha o nome. Caracteriza-se pelo um déficit, ou seja, uma queda, é um déficit, uma perda, tá? Da questão da comunicação, da socialização e do comportamento. Autismo é um pouco difícil de diagnosticar, mas tem como, né, através de um psicólogo, de um psiquiatra. Não vão ser vocês, cuidadores, que vão dar diagnóstico de doença nenhuma. Mas vocês, através, né, da postura do paciente, através do comportamento desse seu paciente, vocês podem começar a identificar algumas
situações que podem levar a esse diagnóstico. E aí vocês vão conversar com os pais ou com o responsável e falar, olha, o paciente, ele apresenta algumas características que eu estudei no curso que eu fiz de cuidador, que pode ser autismo. Não vai falar que é, não, hein? Vocês não são médicos para falar que é. Tá bom? E aí a família fica a cargo de querer levar um psicólogo, um psiquiatra, para ver se realmente tem esse distúrbio. Então, um distúrbio na comunicação, socialização e comportamento. Eu vou passar o slide, quem estiver anotando, depois lembra, a aula está sendo gravada, vai lá para o YouTube, vocês podem depois ver de novo. As características de um autista é o prejuízo na comunicação. Ele não consegue se comunicar normalmente. Olha só o que eu estou fazendo agora, estou me comunicando com vocês. Vamos supor que o microfone de vocês está ligado. Eu vou conversar, vocês vão conversar. Imagina vocês na sala de aula comigo, a gente vai dialogar. Então, o autista, ele já tem um prejuízo nisso. Ele não se comunica. Ele é do perfil dele não se comunicar muito. Não confundam com timidez. Ah, professor, então eu sou autista, porque sou tímida, né? Tem vergonha. Não, isso não tem nada a ver. É a comunicação com qualquer pessoa. Qualquer pessoa, pode ser pai, mãe, tio, irmão, qualquer pessoa. Beleza? E na interação social. É pessoa que não se interage. É pessoa que não quer roda de amigo, não consegue chegar numa roda de amigo, não consegue ficar numa roda de conversa. É uma pessoa muito isolada, vamos dizer assim. Tá bom? Isso é uma característica, são as principais características. Porque está envolvendo o déficit de comunicação, está envolvendo o déficit de socialização, o déficit de comportamento. E vocês vão começar a observar. Comecei na escolinha lá. Tem aquela criança ali que não se comunica? Tem aquela criança ali que não se socializa? Não faz amizade? Quer sempre sentar lá no fundo da sala, não quer conversar, né? Não quer fazer as atividades em grupo? Pode ser uma pessoa autista. Isso quem vai dar o diagnóstico é o médico, o psiquiatra. Mas pode ser. Ele está apresentando ali características de autista. Tá bom? Ó, algumas outras características que vocês vão começar a perceber que são mais clássicas para um autista. Quem tem autismo costuma ter uma atração por objeto circular. Imagina um objeto circular aí. Ó, um catavento, um ventilador, uma roda gigante. Gente, uma criança, um adolescente, um jovem, até um adulto que pode ter autismo, essa pessoa, ela fica parada olhando o giro do ventilador, o giro da roda gigante, o giro do catavento, por horas. Eles têm uma admiração, uma atração por isso. Sabe quando vocês já viram algum filme que a pessoa fica olhando assim, nossa, ela fica olhando assim, ó, parece que aquilo é uma paisagem para ela fica deslumbrada com aquilo. Uma coisa simples, um catavento. Quem que dá bola para um catavento? Quem que dá bola para o ventilador? Mas um autista, ele tem essa atração. É uma característica. Olha a outra. O autista, ele organiza todo o seu espaço, o seu mundo, tudo aquilo que é dele, que é perto dele, da maneira metódica. Ou seja, ele acorda naquela mesma hora, ele toma o café daquele mesmo jeito, ele tem que colocar o prato aqui, a colher de cá, a xícara na frente. Ele quer tudo detalhado do jeito dele, sempre da mesma coisa. Tá? Ele quer o mesmo prato para comer, o mesmo copo para beber alguma coisa. Ele coloca, por exemplo, cronômetro no celular para tomar banho, para fazer barba, porque tem autista que já é adulto. É tudo metódico, tudo. Então, assim, ele conta os passos até sair de casa. Ah, eu dei 37 passos até sair da minha casa, depois mais 495 passos até chegar na escola. Ele é todo detalhadinho. Isso é uma característica nata de autista. E olha só, qualquer variação nesse comportamento, vamos supor que você está cuidando de um autista. Se você mudar alguma coisa do jeito dele, ele vai ficar extremamente desconfortável. Vai chegar a dar surtos. Surtos, sabe, surto psicótico, é mais ou menos isso. Tá? Então o autista, ele não pode de maneira alguma sofrer alteração naquilo que ele estabeleceu. Olha como é que o curso está dando para vocês uma nova cara. Tem cuidador hoje que cuida de autista e está cuidando errado. Está querendo mudar o mundo do autista. Isso só prejudica ele. Não é assim. Para cada doença, vocês têm que saber como tem que lidar com essa doença. Por isso que o curso está aqui para vocês. Tá? Então, olha só. Atração por objeto circular. Organiza o mundo de maneira metódica. Qualquer variação vai trazer desconforto. Característica de autista.
Outra característica, extremamente sensíveis a barulho. Um ruído, sabe aqueles ruídos chatos? Por exemplo, uma lâmpada está para queimar. Ela fica lá. Bzzz. Às vezes a gente até suporta, o autista não suporta. Aqueles ruídos, por exemplo, choveu, agora está gotejando em cima lá da laje. Aquela gotinha caindo naquela latinha, sabe? Toque, toque, toque. Ele fica desconcentrado com isso. Parece que aquilo é o fim do mundo. Ele põe as mãos na cabeça, igual vocês estão vendo aqui, ó. Igual vocês estão vendo esse menino. Ele tampa os ouvidos, que aquilo parece algo que está torturando ele. E isso é uma característica. Tá? Extremamente ruídos a barulho, som alto, eles não gostam. Tá? É tudo do jeitinho deles. A partir daqui, vocês começam a entender como que vocês podem observar e falar, pô, pode ser autista, pode ser, né, uma pessoa que tem aí um distúrbio de personalidade, de comunicação, socialização e comportamento. Pode ser um autista. Tá? É aí que vai entrar o olhar clínico de vocês. Eu sempre falo isso, é o olhar clínico do cuidador. Vocês precisam ter esse olhar. Por isso que estudar é importante. Não adianta só ler a aula aqui, ó, me ouvir. É ir no livro, ler de novo, para vocês, opa, essa criança tem uma característica, deixa eu ver o que pode ser. Ah, pode ser autismo. Tá? E aí vocês vão, às vezes, auxiliar e os pais também, que às vezes nem os pais percebem isso. Vocês estão fazendo o curso, vão perceber melhor. Tá? Olha só, o autista, ele também tem grande dificuldade de perceber sutileza nas linguagens. Se eu agora, vocês estão me ouvindo aí, né? Se eu falar assim, por exemplo, ó, gente, isso aqui é só um exemplo, tá bom? Nossa, meninas, vocês estão tão bonitas hoje. Vocês vão, nossa, ai, o professor é bonzinho, né? Ai, que legal, o professor me chama de bonita, adorei. O autista, ele nem se toca. Ele não vê sutileza nisso, ele não vê malícia nas coisas. Ele não vê. Ele não consegue decifrar a gente. Sabe quando vocês decifram uma pessoa? Se eu chegar agora e falar assim, ó, pessoal, todo mundo aí, ó, atenção, não quero um pio na aula. Vocês já decifraram. O professor está nervoso. O professor está meio alterado aí. Ele não percebe, ele não decifra. É uma pessoa que não entende isso. Tá? Emoção, intenção, você pode chegar para abraçar o autista, ele não sabe o que você está fazendo. Ele não vai te dar o braço em volta. Ele vai ficar parado. Ele não está te entendendo. Então, o autista tem esse déficit, que é um déficit, né, de comportamento. A gente sabe as coisas que acontecem ao nosso redor. O autista, ele simplesmente não entende. Tá? Ele não tem relação afetiva. Pode até ter alguns traços. Mas, por exemplo, gostar de alguém. Ele pode sentir nele, mas ele não vai demonstrar de forma alguma. Tá? Isso é um autista. Ó, eles não gostam de contato físico. Abraço, aperto de mão. Então, assim, tá dando para entender que é uma pessoa muito na dela, muito reservada, não conversa, não socializa, não gosta de aperto de mão, não gosta de ruído, gosta de organizar as coisas do jeitinho dela. Já começa a desconfiar que é um autista. Tá? Então, eu estou passando para vocês primeiro como é a doença, para depois explicar para vocês como que vocês vão trabalhar com isso. Tá legal? Se tiver dúvida aí, ó, só mandar para nós que a gente responde aqui. O autismo, ele tem níveis. São 3. Tá? Tem o autismo leve, que são sintomas sutil, que nem é perceptível. A gente pode ter na nossa sociedade, até mesmo na sala de aula, pessoas com autismo leve. São características imperceptíveis, mas a pessoa tem ali uns detalhes que, para ela se incomoda. Um ruído alto, ela não gosta muito de interagir com ninguém, ela quer organizar do jeitinho dela. Então, assim, é um nível leve, é o nível 1 do autismo. Por isso que eu falei que é um pouco difícil de diagnosticar. Isso é um psiquiatra especialista, um psicólogo especialista que vai diagnosticar. Tá? Porque tem os testes, né, as avaliações, tudo isso. Tá bom? Por exemplo, eu também gosto das coisas do meu jeito. Eu também não gosto muito de barulho. Tá? Ah, eu sou autista? Não sei. Nunca fiz o teste para saber. Acho que não, porque eu gosto de abraçar, eu gosto de apertar na mão, tudo. Tá? Então, muita gente acha que tem autismo, mas não tem, não. Tá certo? Isso aí é frescurite mesmo. Olha só, nível 2 já é um autismo moderado. Aí já necessita de um apoio maior. Já são características que mostram que aquela pessoa, ela não se socializa, ela não tem um comportamento legal, ela não decifra as pessoas, ela fica atenta lá no giro do ventilador, né? Ela fica ali organizando as coisas do jeitinho dela. E aí já é aqui o começo
da inserção do cuidador. Tá? Enquanto no nível 1, ela não precisa de cuidador. Nível 2, às vezes precisa. Pode ser uma criança que o pai e a mãe trabalham e não tem com quem deixar, vai ter um cuidador. Ou vai para a escolinha e lá tem um cuidador. Tá? E aí o cuidador já tem que saber também trabalhar com esse tipo de autismo aqui. E o grau 3, que é o severo. Já é um autismo já bem perceptível, onde a pessoa ela é totalmente dependente de cuidados. Ela é dependente dos pais ou do responsável cuidador. Então, assim, realmente, para tudo, ela precisa de alguém para fazer. Para tudo. Tomar banho, comer, tudo. Tá? Então, tem também essa característica. São 3 níveis: o leve, o moderado e o severo. Quem vai dar o diagnóstico é o médico, o psiquiatra, não são vocês. Só estou passando para vocês entenderem que existem graus. Tá legal? Ó, sinais precoces. Vocês estão trabalhando. Vocês estão lá na escolinha, ou senão vocês estão sendo babás de alguma criança. Sinais precoces. Começa lá no bebezinho de colo. Olha aqui. 6 meses. 6 meses de idade, uma criança de colo, gente. Não sorri ao estímulo. Sabe quando vocês vão visitar um bebê? Que fica lá, cuti, 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 o bebezinho olha, ele ri, ele interage. Esse bebê com autismo, ele nem sorri. Você fica lá chacoalhando os peixinhos lá em cima do berço dele, ele nem tá aí. Ele não entende aquilo. Sabe o contato visual da criança? A criança costuma ter um contato visual, não tem? Olhar assim, ó, e focar em você, no pai, na mãe, quem está visitando. Ele não tem. Isso com 6 meses de idade. Tá? Já começa lá na criancinha de colo. Olha aqui, 1 ano. Não usa gestos como dar tchau. 1 ano, a criança já está andando. Ela não dá tchau, sabe? Papai vai trabalhar, tchau. Ela não dá tchau. Ela fica olhando. Né? Ela não atende pelo nome. Oh, por exemplo, uma ideia aqui, Miguel. Vou dar um exemplo de uma criança, um homem Miguel de 1 ano. Miguelzinho, tchau! Ele te olha, ele não te dá tchau, ele nem atende pelo nome dele. Parece que ele está olhando para o vazio. Isso também é um sinal. Com 1 ano de idade. Ó, 2 anos, não forma palavras, quer dizer, não forma frases com mais de uma palavra. Com 2 anos, a criança já está falando alguma coisa. Mamãe, quero papá. Papai, papai bonito. Não sei. Que mais? Coisa que criança fala. Eu não sou pai, então eu não entendo muito bem, né, como é que é ser pai. Mas quem é mãe sabe. Né? Mamãe, brincar, boneca. O autista, ele não fala frase. Né? Ele custa falar até a primeira palavra. Ele é muito na dele. Com 2 anos de idade. Aí vocês começam a perceber. Ó, a partir dos 3 anos, não olha no olho. Prefere ficar sozinho. Comportamento repetitivo. Ficar sempre colocando as mesmas coisas no mesmo lugar, né? Aquele método metódico que eu falei para vocês. Resistência à mudança de rotina. Com 3 anos, você já consegue olhar e falar, pô, isso aqui pode ser autismo. Uma pessoa autista. Tá? E aí vem o quê? Médico. Para vocês poderem aí conversar com o médico, conversar, né, com os pais para poder dar um diagnóstico. Tá legal? Tratamento. Olha aqui. Tem medicação para compulsão, frustração, agressividade. Quem vai dar medicamento é só o psiquiatra. Psicólogo não receita medicamento. Só psiquiatra, que é um médico especializado em doenças psicológicas. Os profissionais. Tem o psicólogo, tem o psiquiatra, o fonoaudiólogo. Tá? A criança, às vezes, ela não conversa, ela não tem aquele papo, igual eu falei para vocês, ela tem dificuldade de comunicação. E aí, às vezes, um fonoaudiólogo vai ajudar, porque ela não conversa, ela nem desenvolve a fala direito ainda. Ecoterapia. Sabe aquela questão de colocar lá a criança num cavalinho? Né? Ecoterapia, para conseguir autoconfiança, né? Para conseguir ele se soltar um pouco, também é um bom exemplo para tratamento. Então, são vários tratamentos, com medicamento, com profissionais, ecoterapia. Tá? Papel do cuidador. Vocês precisam aguardar, ou seja, observar e ouvir o que o autista tem para se manifestar. Lembra? O mundo é dele, é do jeito dele. Então vocês têm que ouvir, observar o que ele está manifestando. O que será que ele está querendo dizer? Já que ele não conversa, ele está tentando se comunicar de outra forma. Ele pode estar querendo chegar mais perto de você, fazer alguma coisa ali perto de você, para você decifrar ele. Então, aqui, ó, papel do cuidador, é como que vocês vão trabalhar com o autista. Toda aula que eu falo de doença tem o papel do cuidador.
para vocês saberem que para um autista é desse jeito que funciona. Tá? Ó, não atuar de forma controlada. Você que está me assistindo, está cuidando de um autista, não e nunca tente controlar um autista. Tá? É o mundo dele, do jeito dele. Não vai querer organizar do seu jeito, impor certas coisas que ele não vai aceitar. Tá bom? Vocês têm que saber jogar, dançar conforme a música. É um paciente mais delicado um pouco. Usar linguagem compatível com outros tipos de comunicação. Vocês estão lembrados do livro passado que a gente estudou? Vai no capítulo 10, que chama Comunicação. Né? Olha lá, ó, livro, Profissão de Cuidador, capítulo 10. Dá uma lida naquele capítulo. Que eu falei que a comunicação não é apenas por palavra. Tá? A gente se comunica também com gestos corporais. Tudo isso vocês podem estabelecer perante um autista. Outra linguagem que não seja palavra. Dá certo. Olha só, não exija de um autista demais dele. Nunca exija. Cuidado com a sensibilidade sensorial. Som, cheiro. Você está cuidando de um autista, você vai fazer comida. Cuidado com cheiro forte. Cuidado se você for pôr um som, televisão alta, barulho de carro, ruído na rua. Cuidado. Ele é muito... ele pode surtar com isso. Ele é muito sensível com esses tipos, né, de resposta sensorial. Tá bom? Nunca grite com o autista de forma alguma. Isso para ele é pior do que um xingamento. Isso é uma tortura. Tá? Nunca quebre a rotina do autista. Se ele quer tomar café da manhã naquele mesmo prato, é aquele mesmo prato. Cuida bem daquele prato, hein? Quebra os outros da casa, mas aquele que ele usa não quebra. Tenta cuidar de tudo aquilo que o autista tem sob controle dele. Tá? Ele quer escovar o dente 3 vezes por dia, 1 minuto cada momento, deixa. Deixa. Tá? É do jeito dele. Ele quer contar os passos, ele quer... Deixa. Ele quer assistir o mesmo desenho todo dia o mesmo desenho, repetido. Deixa. Isso aqui é os cuidados que vocês têm que ter com o autista. Tá bom? Dia 2 de abril é considerado o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Tá? Tem um dia no mundo aí que é o Dia Mundial, que é o laço colorido, né? Quebra-cabeça colorido, para a inclusão dos autistas aí. Então, 2 de abril, né? Várias ONGs, hospitais, né? Clínicas fazem esses dias de conscientização. Tá legal? Isso é muito legal vocês entenderem. E eu vou deixar uma dica para vocês aqui, que vocês viram que ao longo da aula inteira, eu passei a imagem desse menininho bonitinho que está na tela. Tá? Porque eu sou fã, extremamente fã, desse seriado aqui. The Good Doctor. Quem nunca viu, faça o favor de ver. Essa série é muito top. Eu nunca vi um ator representar um autista com tanta perfeição igual esse cidadão aqui. Tá? Olha só, a série conta a história de Sean Murphy. É um jovem médico recém-formado. Ele é médico cirurgião recém-formado. Tá? Ele trabalha num hospital que chama São José Bonaventura. Ele tem autismo. Só que ele também tem um outro distúrbio psicológico chamado síndrome de Savant. A síndrome de Savant dá uma capacidade para ele entender tanta coisa. É como se fosse um Einstein. Ele tem um raciocínio, uma imagem visual na mente dele. Então, por exemplo, ele dá os diagnósticos impossíveis lá no hospital. Sabe House, que ele consegue achar os diagnósticos que não tem nada a ver? Esse menino faz. Só que ele faz lá no centro cirúrgico, na hora da cirurgia. Então, assim, às vezes o paciente já era, esse paciente aqui não tem o que fazer. Ele consegue fazer alguma coisa. Só que ele tem autismo. E ele, para ser médico, imagina um médico com autismo. O médico precisa conversar com o paciente. O médico precisa dar um diagnóstico para o paciente. Ele precisa conversar com a equipe médica. É muito bacana essa série. Olha, ó, mostra a luta dele pela inclusão e os desafios da comunicação. Sabe quando que passa essa série? Hoje. Hoje, depois do Mestre do Sabor. Toda quinta-feira, não tem a novela, O Império, né, do comendador ricão lá? Depois tem Mestre do Sabor, não tem? Aquele programa de fazer comida legal lá? Depois dessa série, do Mestre do Sabor, começa o The Good Doctor. Tá passando, hoje já vai ter. Assistam. Vocês vão ver que perfeição que esse menino interpreta um autista. É muito legal. Tudo isso que eu falei aqui na aula, vocês vão ver nele. Ele é muito bom mesmo para fazer o papel de um autista. Beleza? Eu quero que vocês assistam e depois comentem comigo.
Olha, Lucimara, eu acompanho sempre, é maravilhoso mesmo. Isso aqui é muito legal. Está na 3ª temporada, já são 4 temporadas, tá? É muito legal. O legal é assistir desde o começo, para entender todo o passo a passo dele, como é que ele entra no hospital, como é que ele consegue a confiança. Eu não vou explicar, porque senão eu vou queimar o filme de vocês aqui, tá? Ai, falei demais, hein, meninada? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu vou pedir para vocês ativar o som aí, ó. Pode ativar o som para mim, fazer um favor? Quem quiser perguntar? Alguém quer falar? Quer fazer alguma pergunta? Vocês estão muito quietinhos? Ninguém? É. Quero só ver no dia da prova o que vocês vão perguntar para mim. Tá? Meninada, quem tiver alguma dúvida com vergonha de perguntar, manda lá no grupo, manda no meu particular, tá? Que eu respondo até agora. Eu vou dar uns 10 minutinhos de intervalo para começar outro tema. Mas ficou claro aqui o autismo para vocês? Entenderam? Depois eu quero que vocês deem uma lida no livro, tá bom? Depois eu quero que vocês assistam a série, para vocês verem. Assiste só hoje. Vou assistir sim. Assiste lá, Keilinho, ó. Quero ver que vocês assistam lá, que vai ser da hora, hein? Ainda mais que ele tá meio que de rolo com uma médica lá também. Então eles estão meio que quebrando a cabeça lá. Para namorar é um custo. Nunca vi. Para dar a mão lá é um custo. Isso. Então tá beleza. Deixa eu desativar aqui. Meninada, eu vou então finalizar essa primeira parte da aula. Vou dar 10 minutinhos para vocês aí, né, se ajeitarem. Daqui a pouco eu mando outro link no grupo. Vou falar agora do capítulo 4. É 4? Deixa eu ver se é o 4 aqui do livro. É o capítulo 4 do livro. Não sei se é o 4 ou se é o... Mas eu vou ver aqui. Mas eu vou falar de outra doença para vocês, tá bom? Então se atentem aí, daqui a pouquinho chega no grupo um convite lá para todos, tá bom? Quem tiver dúvida aí, manda mensagem lá. Até daqui a pouco, meninada.